Olá, boa noite. Aqui Pastor Hélio Piovesan falando, Igreja de Interlagos. Hoje é dia 21/6/2026. Agora são 18h28, num domingo maravilhoso, domingo delicioso. Eu queria convidar para participar conosco desse culto. Se você entrou aqui pelo YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja, temos cultos todos os domingos, às 18 horas. Você pode participar conosco, não tem problema nenhum. O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e vai encontrar um botãozinho aqui em cima, ao vivo, e você pode clicar lá e participar conosco, não tem problema nenhum. Só entrar com o microfone e a câmera desligados, vai ser um prazer. Você também pode encontrar o meu telefone lá, o meu WhatsApp, se você tiver dúvidas, perguntas, quiser conversar comigo, fique à vontade também, não tem problema nenhum, tá bom? Peço também que você siga as nossas redes sociais, Instagram e o Facebook, tudo como Igreja de Interlagos, tudo junto. E os nossos cultos todos são gravados e disponibilizados lá no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Lá você vai encontrar centenas, dezenas de centenas de cultos, todos gravados, e é muito bom, tem bons estudos lá. Vai lá, participa conosco, tá bom? Peço que você comente, curta, compartilhe, que você ative o sininho das notificações, né? E que você entre e diga de que lugar que você está falando. Vai ser um prazer para nós. Quero fazer uma oração antes de passar a palavra para o pregador. Fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esta tarde, esta noite, aonde aqui, como família, nós podemos nos encontrar, onde nós podemos louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, Senhor. E o mais importante, conhecer a ti, aprender de ti, aprender das tuas coisas, dos teus mistérios. Então fala conosco nesta noite, Senhor, nós queremos te ouvir. Vem, Senhor, através da Eliette, trazer a tua mensagem, abençoa a casa da Eliette, a sua família, seu filho, sua nora, suas netas, cuida da casa da Eliette, da saúde dela, Senhor. Abençoa essa irmã que tem se desdobrado para trazer a tua mensagem até nós. Faz isso em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. É com você, Eliette. Amém. Glória a Deus, irmãos. É sempre uma responsabilidade muito grande, né, a gente trazer a palavra, porque, olha, irmãos, eu já levei a palavra em algumas igrejas, né, não foram muitas vezes, mas algumas igrejas grandes, e para mim é a mesma responsabilidade de levar a palavra para poucas pessoas ou para muitas pessoas, porque é um momento assim do culto de reflexão, né? É o momento onde o Espírito Santo fala aos nossos corações e a gente de maneira nenhuma pode negligenciar esse momento, né? E também é um momento onde Deus trata com a gente, não com vocês, com a gente. Começa o tratamento com quem está trazendo a palavra, né? Então, às vezes, quando uma pessoa traz uma palavra, irmãos, a gente não está num pedestal ditando ordens para você, não. A gente está sendo instrumento do Espírito Santo para que Deus possa falar aos nossos corações. E Deus fala ao meu coração, ao seu, da mesma maneira, né? Eu estou dizendo isso porque às vezes a pessoa pensa, será que está falando comigo? Está falando com você e está falando comigo também, está falando com todo mundo. Porque isso que o pastor orou agora, né? Para que Deus fale aos nossos corações. Amém? Então, irmãos, o tema da pregação de hoje é aquela história que os discípulos estavam no barquinho com Jesus. Eu falo barquinho, mas devia ser um barco grande, né? Caberia pelo menos umas 13 pessoas.
E veio a tempestade, e Jesus estava adormecido, né? E as ondas se levantando, o vento forte, e Jesus estava dormindo lá numa almofada. E aí os discípulos falaram, mestre, não te importa que pereçamos? Essa palavra, essa frase que a gente vai refletir nela hoje, irmãos. Não te importa que nós estamos morrendo, Senhor? Não te importa que a gente está sofrendo? Não te importa que nós estamos com medo? Não te importa que a gente está passando o maior estresse nessa situação? E o Senhor está aí dormindo, né? Então, essa história, irmãos, eu queria que o pastor abrisse Marcos, está em Mateus e Marcos, mas em Marcos está melhor descrita. É Marcos 4,35, pastor, para a gente ler juntos, para a gente poder tirar as lições, né, que Jesus quis que a gente entendesse dessa palavra. Então, Marcos 4,35 fala assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outro lado. Então, Jesus disse, vamos passar para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, sabe aquele pé de vento que vem assim, de repente? E subiam as ondas em cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, né, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? Como que diz, mestre, você não está nem aí que a gente está morrendo? Mestre, você não está ligando para a gente vai morrer. É mais ou menos isso que eles perguntaram para Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E Jesus disse aos discípulos, né, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E verso 41, e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa altura do campeonato, irmãos, a gente vê que os discípulos não tinham muita fé, que os discípulos não conheciam a Jesus, e os discípulos não sabiam os poderes de Jesus, né? Porque, mas quem que é esse, né? Que até as forças naturais obedecem a ele. E na Bíblia, irmãos, a gente tem uma história mais ou menos semelhante, que é do profeta Jonas. Porque o profeta Jonas também estava num barco e teve uma grande tempestade, né? Só que naquela história, Jó estava desobedecendo uma ordem de Jeová. Certo? Vocês lembram mais ou menos, né? Que é contada muitas vezes até para crianças essa história, né? Veio o grande peixe, comeu, e a gente até falou de Jonas aqui também, um domingo desses. Então, o que a gente depreende, entende disso? Que a tempestade vem para todos, para aqueles que estão perto de Jesus, para aqueles que estão longe de Jesus, para aqueles que são obedientes a Jesus, para aqueles que são desobedientes a Jeová, até, né, como esse caso de Jonas. A tempestade vem para todos, irmãos. Que às vezes a pessoa tem um sentimento meio romântico, meio inocente, que quando ela se converter, os problemas dela vão acabar, né? O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que a gente vê é que
enquanto nós estivermos aqui na Terra, nesse planeta, irmãos, a gente vai ter tribulações, vai ter tempestade. Só que faz muita diferença a gente ter essa tempestade ao lado de Jesus, porque Jesus ele tem poder de acalmar a tempestade. Então, provavelmente essa tempestade vai ser mais amena, vai ser mais curta, do que a gente ter que enfrentar a tempestade sozinho, de peito aberto. Olha a diferença, né? Então, geralmente essas tempestades que vêm quando a pessoa está longe de Jesus, geralmente termina mal, né? A pessoa pode ser muito machucada, muito prejudicada nessa tempestade. Mas, se Jesus está no nosso barco, com certeza ele vai, em algum momento, repreender essa tempestade. O que a gente espera é que Jesus acorde e a tempestade vai embora. Não, Jesus tem o seu tempo. E, às vezes, esse tempo para Jesus repreender a tempestade que está na nossa vida é até para nosso amadurecimento, né? Então, os discípulos estavam com Jesus, mas, mesmo assim, a tempestade veio sobre eles, né? E os discípulos, como aquela época, irmãos, os discípulos, eles, além de não conhecer Jesus, eles não tinham intimidade espiritual com Jesus. Eles só achavam as palavras de Jesus e os sinais de Jesus muito interessantes. Mas eles, só o fato deles ficarem bravinhos, indignados, porque quando eles falam assim, Jesus, você não liga muito da gente estar aqui perecendo, morrendo? Isso já é uma prova que eles não tinham intimidade com Jesus, que eles não sabiam esperar o momento de Jesus, né? É como quem diz, Jesus está dormindo, né? E a gente está aqui tudo apavorado, então ele chega a falar com uma certa indignação, né? Mestre, não te importa que nós pereçamos? Estamos aqui perecendo, morrendo, né? Eu acho que uma das primeiras lições que Jesus quis dar, irmãos, é que o tempo de Deus, o tempo de Jesus, não é o nosso tempo, né? Isso aconteceu também meio na história de Lázaro, né? Eu queria que o pastor abrisse em João, capítulo 11, verso 1, João 11, 1, porque Marta, ela ficou muito também, não vou falar bravinha, mas muito surpresa que Jesus não chegou no momento certo, né? Ela falou, mas se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido, Senhor. Por que tu chegasse atrasado? Né? Subentendido assim. Então, João 11:1 fala, estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo, pois, que estava enfermo, saiu imediatamente, correndo. Pegou um camelo, subiu um camelo, saiu imediatamente. Não é isso que está escrito, irmãos. Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus tem um plano para tudo, irmãos, e às vezes a gente tem pressa nas coisas, que como que inverter essa oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso fala assim, ó, venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade. Quer dizer, o seu reino venha a nós. E às vezes a gente quer inverter. O meu reino tem que ir lá para Jesus, eu tenho que reinar, né? E fazer Jesus o meu serviçal, né? E exigir de Jesus certas coisas. Senhor, mas eu sou teu filho, por que tu demoras tanto? Deus tem um tempo para tudo, irmãos. Agora vamos pular para o verso 20, 11, 20, João 11, 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, é que aqui a Bíblia, irmãos, a gente não tem a entonação, né? Escrever é uma coisa meio difícil, porque às vezes você escreve e você não consegue colocar nem muito coração, muita entonação naquilo, mas olha como fica. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você vê como tu demoraste, Senhor? Né? A gente não sabe o tom que ela usou, irmãos. Verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Isso aí não é novidade para mim, Senhor. Eu sei que ele vai ressuscitar. E aí Jesus disse de uma maneira assim, chacoalhando ela. Disse-lhe Jesus, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus aqui, irmãos, quis dar uma abrangida, mas depois Jesus foi e chamou Lázaro para fora do túmulo, e Lázaro reviveu. E aí as pessoas viram o quanto Jesus é poderoso. Capaz que se Jesus não tivesse atrasado esses dias e tivesse chegado antes, e ainda Lázaro tivesse vivo, as pessoas vão falar, curou, né? Mas ele ia, de qualquer maneira, acho que ele ia ficar bom, né? Então, é uma coisa assim que Jesus quis demonstrar o poder dele, irmãos. Aquela tempestade veio e Jesus agiu no momento que ele quis e não no momento que as irmãs de Lázaro queriam, né? Então, voltando à história do barquinho, irmãos, voltando à história do barquinho. Primeira coisa, Jesus repreendeu o vento e teve grande bonança, certo? E Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Né? Por que Jesus fez essa pergunta, irmãos? Porque os discípulos deveriam crer que Jesus ia fazer alguma coisa, ou eles deviam de crer que eles iriam atravessar aquele mar incólumes, sem problemas, apesar da tempestade, porque eles tinham que crer na promessa, porque Jesus falou, vamos passar para o outro lado, né? E eles não deveriam ter medo. Por que eles não deveriam ter medo? Porque eles estavam na presença de Jesus. Então, existia uma promessa. De qualquer maneira, e Jesus iria alcançar o outro lado. Eles tinham uma presença nessa travessia, a presença de Jesus. Eles tinham também paz, porque Jesus estava dormindo em paz. Se Jesus está dormindo em paz, eu tenho que ficar tranquilo, porque paz, irmãos, a paz de Deus, a paz de Jesus, não é ausência de tempestade. Eu vou repetir. A paz de Jesus não é ausência de tempestade. Jesus estabeleceu paz naquele barco, mesmo o barco estando em tempestade. Entendem? Tá? Eu estou repetindo muito isso, irmãos, porque às vezes tem muito crente, muito cristão que fica desesperado.
numa hora de tempestade, acho que Deus abandonou. Deus me abandonou, Deus não é possível, né? E aqui está falando, a presença de Jesus, Jesus estava dormindo, estava em paz, estava na maior tempestade, né? Então, a promessa de Jesus, Jesus falou que ia passar por outro lado, a presença de Jesus, Jesus estava lá em pessoa, né? E mesmo assim, eles ainda não tinham intimidade espiritual com Jesus, eles não deviam ter medo, ficar desesperados, porque eles tinham a paz. E também, irmãos, uma outra coisa, eles não deveriam ficar desesperados, porque eles conheciam parcialmente, mais conheciam o poder de Deus, né? Porque eles já provavelmente já teriam presenciado curas ou maravilhas de Jesus. Ou Jesus, irmãos, ele é tão poderoso, ele tem poder sobre a vida, sobre morte, sobre doença, sobre endemoniado, sobre a vida dele, sobre a vida dos outros. Então, quando nós temos mais intimidade com Deus, a gente consegue enxergar mais esse poder, né? Então, lá em Marcos, quando os discípulos falaram assim, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí foi a hora deles começarem a raciocinar. Quem é esse que o mar obedece? Né? Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o começo e o fim, é o que venceu a morte na cruz, é esse. Quem é esse? É esse que a gente vai conhecendo conforme vai aumentando a nossa intimidade. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso juiz, Jesus é o que venceu a morte. Esse é Jesus. É o noivo da igreja, é o nosso Salvador, é aquele que proporcionou os gentios a entrada no reino de Deus. Então, irmãos, quando os discípulos falaram, não te importa que pereçamos, Jesus estava mostrando para eles o quanto eles eram meninos na fé, né? O quanto a gente tem que amadurecer na fé, né? Porque eles ainda não conheciam muito bem Jesus. Jesus, irmãos, ele se importou tanto conosco que ele já fez a maior coisa que ele deveria ter feito, que ele poderia ter feito, aliás, que foi morrer na cruz por nós, que foi nos resgatar daquela sentença de morte que existia na lei de Jeová. Jeová deu uma sentença de morte ao povo para que ninguém conseguiu cumprir aqueles 613 estatutos e mandamentos. Precisou ver Jesus morrer da sua vida no madeiro, ter seu sangue escorrido no madeiro, para que a gente pudesse ter vida. O que vier depois, irmãos, é bônus, é coisa a mais. O principal Jesus já nos deu. Então, irmãos, queremos estar no barco com Jesus, certo? Ponto pacífico. Mas tem um senão aí. Para estar no barco com Jesus, temos que ser discípulos de Jesus. A maioria dos crentes, irmãos, eles querem que Jesus acalme a tempestade, mas eles não querem ser discípulos de Jesus, eles querem ser um espectador na igreja, eles querem ser um espectador da bênção, né? Porque ser discípulo envolve ter compromisso com Jesus, né? E às vezes ter compromisso pode requerer sacrifício, pode requerer sair do comodismo, né? Então a pessoa pensa, não, eu quero receber a bênção porque eu estou numa tempestade, irmão. Você quer ir para o barquinho? Ah, eu quero. Então tem que ser discípulo. Ah, tem que ser discípulo. E o que precisa para ser discípulo? Compromisso. Ah, compromisso. Ah, então eu tenho que pensar. A maioria dos cristãos ia chegar nessa
encruzilhada, entende? Né? Porque muitos querem as bênçãos, mas não querem o compromisso com Deus, né? Querem que Jesus acalme a tempestade, mas não querem pagar o preço de ser cristão, irmão. Como a gente viu, irmãos, estar no barco, estar com Jesus, não nos isenta da tempestade, certo? Estar no barco envolve ser discípulo. E para ser discípulo, temos que ter compromisso de verdade com Jesus. Temos que nos adaptar ao Evangelho. Não é ter uma religião que se adapte aos meus gostos. Ah, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é muito... É uma coisa assim que vai muito contra os meus princípios, então, não, olha, isso aqui eu não quero porque o meu eu é muito forte. A minha personalidade é muito forte, então eu não aceito isso. Então, irmãos, se o seu eu está mais forte que Jesus, você não é discípulo, né? Então, eu queria só dar um exemplo bíblico que está em Lucas 9:59, que quando Jesus estava passando, todo mundo sabia que Jesus tinha poder, que Jesus tinha uma proposta diferente do que eles conheciam. Jesus, ele veio trazer libertação daquelas amarras que eles tinham. Então, em Lucas 9:59, diz assim, e disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixe os mortos enterrar seus mortos, tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro me despedir dos que estão na minha casa. E disse-lhe Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aqui tem duas coisas, irmãos. Colocar coisas na frente de Jesus. Segunda coisa, ficar olhando para trás, né? Ficar olhando, sabe, quando eu não era cristão, comprometido, eu podia fazer do meu tempo o que eu queria. Agora eu tenho que ter prioridade de horário. Olha, quando eu não era cristão, eu podia fazer da minha vida coisas assim, bem divertidas. Mas agora eu tenho que ser santo, né? E aí, vinha aquela tristezinha no coração, isso aí está falando, está olhando para trás. E quem olha para trás não é apto para o reino de Deus, né? Então, irmão, você quer estar no barquinho com Jesus? Seja apto para o reino de Deus. Outra coisa, irmãos, a salvação é de graça, veio pela graça, veio por causa de Jesus, não foi por causa de boas obras que eu fiz. As bênçãos de Deus são de graça também, não é nada que eu faça que eu vou receber ou não vou receber. É pela sua misericórdia, mas para sermos discípulos, para estarmos em comunhão com Jesus, para termos intimidade espiritual com Jesus, para andarmos no barco com Ele, a gente tem que ser discípulo. E discípulo tem que ter compromisso. Entendem? Eu queria que o pastor fosse em Atos 20:22. Atos 20:22, irmãos. Esse aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? O apóstolo Paulo, ele, depois que ele se converteu genuinamente a Deus, ele teve a vida dele aos pés de Jesus. A vontade dele era fazer a vontade de Deus. Então, Atos 20:22 fala assim, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo lá o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo,
que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho minha vida por preciosa, em nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Irmãos, Paulo, ele deu a condição para sermos discípulo aqui. A nossa vida tem que ir em segundo lugar. Em primeiro lugar é a vontade de Deus. A nossa vida não tem que ser preciosa. Eu não tenho que ter, nós não temos que ter o nosso eu tão importante assim. Não ter a nossa autoestima tão alargada, né? Não se achar o dono da nossa vida. O dono da nossa vida, irmãos, agora é Jesus. Quando somos discípulos, a vontade é do mestre, não é a vontade do discípulo. A decisão sobre qual caminho seguir é dele. A gente fica debaixo da oração falando, Senhor, essa é a sua vontade. Paulo não tinha a vida dele por preciosa, irmãos. A alegria dele era trilhar a carreira prescrita por Jesus. Essa era a alegria de Paulo. O objetivo de Paulo era dar testemunho do Evangelho de Cristo, né? Então, o mundo, irmãos, que nós vivemos aqui, ó, esse mundo, ele é regido pelo Deus deste mundo. E Jesus falou, olha, meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é desse mundo, tem um outro Deus, que não é nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, que rege esse mundo. Por isso que todos nós estamos tão envoltos de violência, de enganos, né? Então, aqui, irmãos, a gente vive como forasteiros e peregrinos. A nossa pátria, irmãos, não é aqui. Vivemos, irmãos, num país onde o governo foi capturado pelas forças do sistema. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O que é isso? São pessoas bilionárias, influentes, donos de jornal, donos de banco, associados a forças políticas e econômicas, irmãos, cuja preocupação deles não é o bem-estar do povo. A preocupação deles não é a prosperidade do nosso país, a preocupação deles é mudar o rumo das coisas para que eles possam se enriquecer, para que eles possam ter mais poder, para que eles possam, de alguma maneira, enfraquecer o povo. Porque quanto mais fraco o povo, quanto mais cheio de drogados é o povo, quanto mais alienado é o povo, quanto mais doutrinado é o povo, menos o povo vai ter consciência que está fora do aquário, né? O peixe não tem consciência que ele está no aquário. Agora, quando a gente sai do aquário, sabe que está, né? Então, o que a gente tem aqui no nosso país? Impostos abusivos. Faz uma construção civil aí numa casa, para você ver, daqui a pouco tem achaques de fiscais, né? Abre uma empresa, daí a pouco, irmãos, 1000 imposições, 1000 regras, impostos gerais, impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, imposto de cerceamento ambiental. Você acha que isso é uma coisa que vem de Deus, irmãos? Não vem, sabe? As escolas dos nossos filhos, irmãos, são locais de doutrinação política e social, né? Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um pastor dizendo que ele estava cuidando de um drogado, que ele, esse rapaz falou, olha, eu tive vários professores que me incentivaram a usar maconha, né? E falavam que a maconha não é droga, que a maconha devia ser liberada, que não vicia, que papapá, e a gente sabe que vicia, a gente sabe que é droga, por isso que chama droga. É porta de entrada de uso de cocaína, de álcool.
né? A TV, o cinema, a internet são veículos que criam mau caráteres, mau caratismo, pornografia, desobediência ao pai. Irmãos, essa terra que nós estamos jaz no maligno mesmo, né? O nosso país, irmãos, é prodígio em corrupção política, judicial, né? Então, tem tantos escândalos, irmãos, escândalos políticos, jurídicos, ninguém fala nada, ninguém liga mais, parece que as pessoas estão dessensibilizadas, e esse povo todo também ridiculariza a família, ridiculariza a pureza, ridiculariza a igreja, né? Então, a nossa aliança, irmãos, não tem nada a ver com essas coisas desse mundo. A nossa aliança é uma nova aliança com Cristo. Glória a Deus por isso. A nossa garantia, irmãos, não está nas próximas eleições. A nossa garantia é Cristo. Logicamente, temos que orar, porque o país está muito ruim, irmãos. Temos que orar pelos nossos governantes, temos que orar pelas eleições, mas sempre vai ter alguma coisa, porque as forças externas satânicas são muito grandes, né? Então, irmãos, sempre teremos tempestades, mas o nosso barquinho, Jesus tem que estar, a gente tem que estar no barquinho de Jesus. E coisas importantes envolvem estar no barquinho de Jesus. Por exemplo, nós temos que ter uma igreja, né? Porque a igreja, nós vamos estar convivendo com irmãos que pensam mais ou menos parecido com a gente, né? A igreja é como se fosse uma bússola, né? Como a Bíblia também é uma bússola para a gente ir conhecendo melhor o caminho, né? Eu não digo, irmãos, que a igreja existe perfeição, que os irmãos são perfeitos, que ninguém tem defeito. Não, nós todos estamos em construção. Nós todos estamos buscando o amor de Jesus, nós todos estamos buscando uma intimidade espiritual com Deus, com Jesus, né? E às vezes a pessoa tem uma mania de criticar, né? Não, irmãos, vamos relevar muitas coisas, porque o crítica às vezes vai para julgamento, vai para condenação, lembra? Condenei, sereis condenado, né? Então, vamos evitar isso. A gente, aqui tem o pastor Hélio, sempre lê aquele versículo, suportando-vos uns aos outros, que ele diz, esse suportar é dar suporte, né? Mas eu acho que também é do outro lado, sabe? A gente tem que suportar o irmão, suportar com amor, né? Suportar em perdão, suportar entendendo, né, o que o irmão tem defeito, como eu também tenho defeito, como todo mundo tem defeito, mas a gente está buscando, né? Então, quando esse barquinho vai vir ventos, a gente sabe que vai vir ventos, que a vida do cristão não é uma bonança eterna, que a própria Bíblia diz, a gente sabe que a gente vai estar em intimidade maior com Jesus. E tem um dizer, irmãos, não é um dizer da Bíblia, é um dizer aí da sabedoria popular, que fala que tempos difíceis forjam homens fortes. Eu vou passar um paralelo para a gente. Tempestades geram crentes mais fortes, né? Então, irmãos, o importante nessa tempestade é termos a certeza que a gente está lá no barquinho junto com os discípulos. Ah, eu sou discípulo, eu quero ser. Eu estou lutando para ser. Eu estou lutando para entregar meu coração a Jesus plenamente, entregar minha vontade a Jesus plenamente, entregar os meus caminhos a Jesus plenamente, porque eu sei que Jesus vai suprir minhas necessidades no tempo dele, e não no meu tempo, mas no tempo dele. Eu queria que o pastor abrisse Mateus 6:31,
Mateus 6:31 é uma passagem que todo mundo conhece, irmãos, mas se encaixa muito no que a gente está falando. Mateus 6:31 fala assim: não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, vamos buscar o reino de Deus. Quando a gente está pensando em buscar o reino de Deus, as outras coisas vão vindo, irmãos. Porque o que a gente muitas vezes foca é no problema, é na tempestade, é no que está nos incomodando. A gente tem que nos abster disso e pensar, não, eu vou buscar o reino de Deus. Aí as coisas vão se resolvendo, irmãos. O importante é saber que estamos no barco com Jesus. E se estamos no barco de Jesus, a gente tem a promessa, tem o poder de Jesus. A gente tem a certeza que vamos chegar do outro lado, né? O importante, irmãos, é não desistir do projeto de Deus para as nossas vidas, como Paulo fazia, né? Eu queria também que o pastor abrisse em Romanos 5:1. Deixa eu ver aqui, irmãos, para eu correr para chegar até o final. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Jesus, temos paz com Deus, pelo qual também temos entrada pela fé essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, temos que nos gloriar das tribulações, e como é difícil. Como é difícil nos gloriarmos nas tempestades. Por que é importante nós nos gloriarmos nas tribulações? Porque a tribulação produz paciência, a paciência é experiência, a experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, irmãos, é difícil, mas você tem que chegar a sublimar tudo isso e falar, Senhor, eu te agradeço pela bênção dessa tempestade em minha vida. Me traz logo a esperança, né? Me traz a seu tempo a libertação, me traz a seu tempo a bonança. Né? Mas é o tempo de Jesus, irmãos. Quando o Espírito Santo, irmãos, vem sobre nós, a gente recebe uma virtude, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E essa virtude, irmãos, é para sermos discípulos. Que a continuação fala assim, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, até os confins da terra. Tá? Esse versículo não precisa abrir, pastor, está em Atos 1:8. Porque às vezes a gente quer muito Espírito Santo, quer estar cheio do Espírito Santo para não fazer nada. Não tem um motivo para você estar cheio do Espírito Santo, é para você ser testemunha de Jesus. Né? Então, irmãos, outras condições importantes ao cristão, para ele permanecer no barquinho com Jesus, para ele ter intimidade com Jesus, é ele conhecer melhor a palavra, ele ouvir a palavra, ele meditar na palavra, porque na Bíblia está escrito assim, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. É importante isso, irmãos,
Conhecer a Escritura envolve conhecer o poder de Deus. Então, estar no barquinho é dar testemunho de Cristo, é ser enriquecido nele, é buscar os dons espirituais através dessa manifestação do Espírito Santo. Então, queria que o pastor abrisse, acho que esse é o último, 1 Coríntios 1:4, 1 Coríntios 1:4, para a gente ver, irmãos, o quanto Jesus nos ama, né? O quanto é um diferencial estar no barquinho. 1 Coríntios 1:4 fala assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Olha que coisa, irmãos, maravilhosa. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, isso que a gente quer. A gente quer estar no barquinho e ser irrepreensível diante de Deus. Que a pessoa fala, então você tem que ser irrepreensível para alcançar a salvação. Não, irmãos, como eu já disse, não é por eu ser bonzinho que eu vou ser salvo, não. Jesus ele deu a salvação para todos. Só que, se a pessoa é salva, se a pessoa ama Jesus, ela quer ser discípulo de Jesus. Agora, se a pessoa é salva e for batizada, ele não está nem aí com o evangelho, não está nem aí com a Bíblia, não está nem aí com a igreja, não está nem aí em oração. Irmãos, essa pessoa tem que se converter de novo, né? Porque ela se espareceu no tempo, né? Se espareceu nos cuidados com a vida, nos cuidados com o mundo. Deus ama todo mundo, Deus morreu por todos, mas Jesus quer discípulos. Jesus quer nos transformar em verdadeiros discípulos, para que quando a gente estiver na tempestade, a gente não ficar questionando Deus. Oh, Deus, eu me converti, eu sou teu filho, resolve logo essa situação, Deus, eu estou no maior sufoco. Não, irmãos, isso não é oração que você faz para Deus. É esperar o momento certo. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. O resto vai sendo acrescentado no momento de Deus. O mais importante Deus nos deu. Nós temos que buscar poder, temos que buscar transformação, temos que trilhar o caminho de Jesus, mas, irmãos, o que vier é bônus, o que vier é lucro. Porque a minha alegria tem que ser igual a alegria de Paulo, é estar no caminho de Jesus. Eu só vou terminar, irmãos, com uma história que eu já contei aqui, mas é uma história que se refere... Eu ouvi essa história falando que se referiu a uma família crente cristã em Cuba. Mas eu também já ouvi que essa família era da Coreia. Então, realmente, eu não sei, mas a história é uma história muito comovente. A família foi pega por autoridades, né, desses países que proíbem, muitas vezes, a manifestação religiosa, né, e eles queriam que o pai negasse a Jesus, para que ele fosse solto, que negasse a Jesus. E ele falou que não ia negar Jesus. E aí eles cavaram um buraco bem grande, onde eles que foi colocado nesse buraco bem grande o pai, a mãe e 2 filhos. Né? E aí começaram a jogar terra no buraco.
E aí as crianças começaram a chorar. Pai, a terra está chegando já aqui na minha boca. Né? Aí a mãe falou assim, fica quieto, vamos glorificar Jesus, daqui a pouco a gente vai estar almoçando lá com Jesus. E essa família toda faleceu, morreu, né? E eles morreram, eles foram mártires. Tem muitos mártires, irmãos, no Evangelho. E às vezes a nossa situação está muito longe disso. E a gente já está querendo dar, desculpa a palavra, a expressão, dar ataque de pelanca. Ficar questionando Jesus, questionando o Evangelho, questionando o poder de Deus. Né? Então, só vou terminar com essa história e vou fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, te buscando como teus servos, que se alegram, Pai, em te conhecer a tua palavra, e em conhecer, Senhor Deus, o quanto tu és bondoso, o quanto tu és puro e misericordioso, Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, Pai. Queremos ser verdadeiramente seus discípulos, Senhor, apesar de nós, Pai, apesar das nossas faltas, das nossas falhas, Senhor, nos molda, Senhor, conforme a tua santa e bendita vontade, Pai. Entregamos nossas vidas mais uma vez em tuas mãos, Pai. Faça, Senhor Jesus, conforme a tua vontade em nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.